Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Pulo do Gato. Sou o João Márcio, técnico de manutenções e máquinas de costura. Espero que vocês possam tirar o máximo de proveito desse conteúdo e que possa agregar algo a mais, na sua rotina de trabalho. Contudo, se surgir aí alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sua pergunta, que terei o prazer em responder assim que possível, tá bom? Bom, essa é uma galoneira 3 agulhas base fechada, Singer, da marca Singer. Essa galoneira está falhando muito ponto e quebrando a linha da agulha. Vamos fazer uma análise aí para ver o que pode ser feito para solucionar o problema dela. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora nessa etapa da passagem de linha, porque muitas das vezes que a máquina começa a falhar ponto, a dar algum problema, é por passagem errada nessa etapa aí desse estica-fio. Então olhem agora nessa animação as agulhas correspondentes a cada palito. A agulha número 1, que é mais baixa, que desce mais, ela corresponde ao palito número 1 mais baixo também. A agulha número 2, que está na altura média, ela corresponde ao palito número 2 de altura média. A agulha número 3 de mais alta, que ela é mais alta, corresponde ao palito número 3 mais alto. Bom, qual a função desses 3 palitos, certo? Eles vão compensar o tamanho da laçada formado por cada agulha. Por exemplo, a agulha número 1, ela desce mais, ela vai descer mais que a número 2 e a número 3. Portanto, a laçada que ela vai formar vai ser maior. Então, por isso o palito número 1, ele é mais baixo, para poder compensar essa laçada e ela não formar uma laçada tão grande e não dobrar. E o número 3 é um palito mais alto, porque a agulha número 3, ela desce menos e automaticamente vai fazer uma laçada menor. Então, esse palito número 3, ele vai compensar esticando mais a linha, para poder formar uma laçada maior. Esse passador de linha que a seta está indicando agora é o estica-fio. Nenhum efeito teria aqueles palitos se não existisse esse estica-fio. Ele vai esticar a linha na hora que ele desce e na hora que ele levanta, ele trabalha para baixo e para cima. Ele desce esticando a linha e na hora que ele levanta, ele alivia a linha para formar a laçada, certo? Então, a linha saindo do estica-fio, certo? Ela vai para o passador de linha que vai na cabeça da barra, na ponta da barra de agulha. Então, esse é o passador de linha que vai na cabeça da barra de agulha, A linha 1 passa no primeiro furo, a linha 2 e a linha 3, certo? E ali desce direto para a agulha. Depois a gente vai passar a linha na agulha lá. Bom, agora eu vou tirar aqui o calcador da máquina, certo? Para a gente dar uma olhada, para a gente analisar aqui como está o alinhamento das agulhas, a centralização das agulhas na furação da chapa de ponto. Para isso as agulhas têm que ser novas, não pode estar torta, porque senão vai dar diferença. Então eu já troquei as agulhas aqui estão novinhas. Então agora a gente vai ver como está essa centralização, como que as agulhas estão descendo, se está no centro certinho. Senão dá problema, na hora de regular o looper lá. Mas então elas não estão alinhadas, elas não estão centralizadas. A agulha número 3 ela está para frente e a número 1 está para trás. Então elas estão desalinhadas, Então para você ver, tanto é que a agulha número 3 está até raspando na chapa. Você viu que a agulha número 3 está raspando na chapa? Então a gente vai ter que fazer essa regulagem agora de centralização e alinhamento, das agulhas. Nesse parafuso aí vai uma tampa ou um parafuso, você descocha ele, vai ter um furo, essa furação você vai girar o volante da máquina devagar até você encontrar o parafuso naquela furação. Aí, se você encontrando o parafuso, é só você soltar ele, não solta tudo, dá só uma meia voltinha para aliviar a barra de agulha, A hora que aliviar, que soltar um pouquinho a barra, você tenta forçar ela para poder chegar no lugar. Devagar para não quebrar esse passador de linha aí, Lá, chegou o suficiente. Eu cheguei agora um pouco, vamos ver como ficou. Parece agora ficou legal, tá todas as agulhas descendo no mesmo sentido, alinhadinhas. Olha como era antes, como estava antes e como está agora, todas alinhadas, todas descendo na mesma direção,
centralizadinho, ó. Então agora tá certinho, a gente vai conseguir regular esse looper com perfeição, tá, gente? Agora nós vamos tirar essa chapa de ponto, e enquanto eu tiro essa chapa de ponto, eu queria pedir a vocês que deixassem aí seu like, seu joinha, né? Que desse um crédito aí pro canal, pra gente poder postar mais vídeos como esse, mais conteúdos relevantes como esse aí, que vocês possam também, né, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também lembrando, né, que temos aí nossa loja virtual Roma Máquina de Costura. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Terminando agora aqui de tirar a chapa de ponto da máquina, para a gente dar início à regulagem do looper. Bom, gente, tem uma novidade também. Enquanto eu acabo de tirar essa chapa, eu queria informar vocês também que vou deixar na descrição do vídeo o link do manual de peças, do catálogo de peças dessa máquina, tá? Dessa galoneira Sinja e de vários outros modelos, né? Que são similares. De repente vocês estão precisando de alguma peça dessa máquina, fica mais fácil de encontrar, né? Então, agora, olha para você ver esse dente dessa máquina, olha como é que está sujo, né? Periodicamente, o certo é você tirar essa chapa e fazer uma limpeza com a pinça, tirar esse excesso de sujeira aí, porque senão pode acumular aí, compactar e quebrar a sua chapa de ponto, tá bom, gente? Bom, agora nós vamos soltar esse dente para a gente ter uma visualização melhor no looper, para regular o looper. Antes disso, eu quero mostrar para vocês essa peça. Essa peça é muito importante na regulagem da galoneira, da máquina, qualquer máquina, é um protetor de agulha. A parte que está em vermelho é o protetor de agulha. A parte que está em amarelo é o suporte do protetor de agulha, a base do protetor de agulha. Em azul, o parafuso que prende o protetor, e em verde, o parafuso que prende o suporte, certo? E essa mangueira aí, ó, é uma mangueira que leva o silicone para resfriar a ponta da agulha. Ela leva até em cima aí, onde vai ficar a base do filtro. Eu vou mostrar para você qual que é a base do filtro. Esse parafuso é o parafuso do looper, certo? E esse outro parafuso que eu estou descochando agora é o parafuso que solta o dente, que a gente vai soltar esse dente para poder regular o looper, para ter uma visualização melhor, tá? Depois a gente coloca tudo de novo, monta certinho e põe a máquina para funcionar. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação dessa máquina aí, em relação à manutenção, regulagem, peças que tiverem precisando, deixe sua pergunta lá nos comentários, né? Que terei o prazer em responder e estar ajudando. Olha para você ver agora, aqui ó, com a pinça eu estou tentando tirar um pouco de sujeira que está no filtro de silicone. Esse é o suporte do filtro de silicone, né? Onde aquela mangueira traz o silicone e encaixa nesse suporte aí. Embaixo tem o filtro, né? Mas esse filtro tá sujo, né? Tá cheio de pó. Esse acúmulo de sujeira aí pode até atrapalhar, né, na regulagem do looper. Bom, olha, a ponta do looper tá excelente, tá novinha, né? Então a gente não vai ter problema com esse looper, né? Vai dar regulagem legal. Então agora vamos ver como está a regulagem desse looper, né? Como que ele está chegando nas agulhas, como que ele está aproximando das agulhas, como que está a regulagem dele. Vamos girar aqui, vamos ver, vamos dar um zoom aqui para a gente ver se, pelo que eu estou vendo aqui, parece que ele está muito atrasado, né? Ele tá recuando demais, né? Vamos dar um zoom aqui, vou arrumar uma posição melhor aqui para a gente dar um zoom para a gente ver. Isso aí, melhor. Ó, realmente ele está bem atrasado, ó, pra você ver, ele está pegando na agulha embaixo do furo da agulha, né? E sendo que na realidade ele tem que estar passando em cima do furo, ele está passando embaixo do furo, vocês viram na animação que eu fiz. Então a gente vai ter que dar chegar ele para frente um pouco, né? Vai ter que adiantar ele. Ele está aí, ó, com 5 milímetros, né? Sendo que o recomendado aí é 3 milímetros, né? Esse looper tem que ter 3 milímetros de recuo aí para poder chegar nessa agulha aí. Então a gente vai ter que fazer essa regulagem. A gente vai ter que, ó, pra você ver, ele tá pegando embaixo do furo da agulha, né? Então essa peça aí que está atrás das agulhas agora aí é o protetor de agulha, certo? Esse protetor de agulha ele vem e apoia nas agulhas para poder ela não entortar e o looper não pegar nelas, assim quebrando, né? Assim danificando elas. Então ele protege elas, ele não deixa as agulhas se moverem, né, em direção ao looper. Agora eu fiz uma animação aqui que vocês vão entender melhor.
esse momento, ó, é o momento exato do contato, né, do protetor agulha com o protetor de agulha com a agulha, né? Em vermelho está a superfície que entra em contato com a agulha. Essa parte de vermelho mais forte é a área que entra em contato com a agulha primeiro, sendo que essa superfície aí, ela tem uma angulação de 15 graus, conforme está aí na ilustração, né? Porque primeiro contato é essa parte de vermelho mais forte, e conforme a agulha vai subindo, a ponta dela vai afinando, mas o protetor ainda continua avançando em direção à agulha para não deixar ela desprotegida. O protetor só vai parar de avançar depois que o looper passar pela agulha. Aí depois que o looper passar pela agulha, ele para de avançar. Mas uma coisa importante, quero que vocês entendam, o protetor não empurra a agulha, ele apenas apoia na agulha, sem empurrar, sem desviar a agulha, certo? E o primeiro contato da agulha com o protetor tem que ser abaixo do furo da agulha, para a linha ficar livre, certo? Se a linha pegar no protetor, ela vai torcer e vai ter falha de ponto, né? Então a agulha o protetor tem que pegar na parte inferior da agulha, abaixo do furo, certo? Aí sim, aí vai dar uma regulagem certinha. Bom, agora de protetor é isso que eu queria falar. Agora a gente vai regular esse looper, certo? Que esse looper está muito atrasado, a gente vai fazer a regulagem dele aqui agora. Para isso a gente vai ter que soltar o parafuso da base do looper, né? Esse é o parafuso que prende, né, a base do looper no eixo. A gente vai soltar ele. E tem um outro parafuso que fica um pouco mais embaixo aqui, esse um agora, ó, se você, que a seta está mostrando, se você girar ele sentido horário, você vai afastar o looper da agulha. Girando no sentido anti-horário, você vai aproximar o looper da agulha, certo? Então nós vamos ver aqui como está essa regulagem aqui na real, agora na Vera. Vamos virar a câmera aqui, vamos aproximar um pouquinho para a gente fazer essa regulagem aqui, certo? Bom, para isso a gente vai usar uma chave Allen de 3 milímetros, certo? Que a gente vai usar ela como galga, né? Como referência aqui, né? Para a gente fazer a calibragem desse looper. Então, ó, você vê, 3 milímetros está passando. Já cheguei um pouquinho para frente, né? Olha, ainda tem que chegar mais ainda, ó, porque a chave está com folga, ó, né? A chave está com folga, ela não pode entrar com folga. Então vamos chegar o looper mais para frente um pouco ainda. Vamos ver agora como que tá. Porque a chave não pode empurrar a agulha também, né? Ela tem que entrar ali sem empurrar a agulha, né? Não pode ter folga, mas não pode empurrar a agulha também. Vamos ter que voltar um pouquinho, que tá muito na frente, tá empurrando a agulha. Voltando um pouquinho, vamos ver como que tá agora. Essa chave tem que entrar aí justinha, sem empurrar a agulha, né? E sem ter folga, ó. Exatamente isso, ó. Exatamente, ó. Ela não tem folga, né? Ó. E não tá empurrando a agulha também. Então tem 3 milímetros certinho aí. Certo? Ó, 3 milímetros. Vamos ver como que vai ficar isso aí agora. É exatamente isso que a gente quer, ó, 3 milímetros, né, de distância de recuo aí, esse looper aí. Vamos ver agora, vamos dar um apertozinho aqui nesse parafuso, né, pra gente poder não tirar essa regulagem fora de posição. Aí vamos ver aqui como que ficou. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver o resultado dessa regulagem aí. Né? Creio que agora ficou tudo certinho, né? O protetor já estava certo, a altura da agulha estava certinho. Agora é só o looper mesmo que estava fora. Bom, vamos ver como que ele está chegando na primeira agulha. Olha lá, 1 milímetro antes de chegar na agulha, na primeira agulha, o protetor já tem o primeiro contato, né, embaixo do furo da agulha. Lá, ó. Primeiro contato em vermelho mais escuro, né, com o looper com 1 milímetro antes de chegar. E o looper depois na última agulha lá, ele tem que estar passando 1 milímetro acima do furo da agulha. Essa é a regulagem padrão, a regulagem. Bom, agora a gente vai ver o looper por outro ângulo. A gente já fez a regulagem dele lateralmente, né? Que é a aproximação lateral, né? Com aqueles 3 milímetros, certo? Agora a gente vai fazer a aproximação frontal, né? Com a agulha, certo? A gente vai fazer esse ajuste naquele parafuso fenda que eu mostrei no início, que fica na base do looper.
A gente vai girar ele no sentido horário para fazer o afastamento dele frontalmente com a agulha, certo? Nesse parafuso que a seta branca está mostrando, tá vendo? A chave de fenda que a seta branca está mostrando é exatamente nesse parafuso, que é o mesmo parafuso que está em destaque do lado esquerdo aí do vídeo, ó, certo? A gente vai girar ele no sentido horário para afastar a agulha do looper, tá bom? Antes de ajustar esse looper, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora nesse detalhe do movimento de elipse do looper. Olha para você ver, ele vem, certo? Pega na primeira agulha, que é a número 3, depois pega na segunda agulha, que é a número 2, depois vem, pega na terceira agulha, número 1, certo? Ele faz a volta nas agulhas para pegar a mesma laçada, certo? Na hora que ele vai voltar, mas ele passa pelas costas das agulhas agora. Agora ele volta passando pelas costas das agulhas, ó. Ele pega a agulha número 3 em vermelho novamente, certo? E pega as outras duas agulhas, depois ele vai de novo e volta pela posição inicial novamente para começar de novo o ciclo, certo? Não sei se vocês se atentaram para um detalhe no movimento de elipse do looper, mas é que as agulhas elas não acompanham, né, o formato helicoidal do movimento. Elas acompanham uma sequência linear reta, né? Elas não fazem esse formato helicoidal. Então, por essa razão, a primeira agulha ela é tocada pela ponta do looper em 0,2 milímetros, né, de desvio, ou seja, o looper vai empurrar a agulha número 3 0,2 milímetros, entendeu? Quer dizer, isso é quase nada, né? 0,2 milímetros. E na agulha número 2, a agulha do meio, ele vai passar sem desviar. Ele vai passar apoiando sem desviar na agulha, certo? E na agulha número 1, né? A agulha número 1 vermelho, o looper vai passar a 0,2 milímetros, né, de distância, né? Isso quer dizer, ele não vai tocar na agulha, ele vai passar a 0,2 milímetros de distância da agulha. Só que a gente vai ter que mexer nessa regulagem, né? Porque o looper aqui, ó, ele tá pegando na primeira agulha e pegando na segunda agulha também. Então ele tá desviando a primeira agulha, a segunda agulha e passando relando na última agulha. Então quer dizer, nós vamos ter que afastar esse looper um pouquinho. E para a gente ajustar essa distância do looper, a gente vai ter que relembrar lá no início do vídeo, né? Que a gente viu como que solta o looper para poder regular, né? A gente pega a chave Allen 4mm e solta lá na base do looper, né? Para poder ajustar isso aí, soltar o looper um pouco. E depois que a gente soltou esse parafuso Allen da base do looper, aí tem esse outro parafuso que está mais abaixo, fenda, que a gente vai pegar isso, ó, esse agora que apareceu aí, ó, esse da chave fenda aí, a gente vai pegar a chave de fenda e vai girar ele no sentido horário, né, para poder fazer o afastamento do looper. Esse parafuso que vai afastar o looper, certo? Então tá, já fiz esse procedimento. E olha agora essa seta branca indicando o protetor de agulha. Ele recua e aproxima da agulha, ó. Ele recua e aproxima, certo? A posição do looper agora ficou certinho, ó. O ajuste tá ideal. Eu tô aqui, ó, né, com a pinça empurrando a agulha contra o protetor para ver se o looper não vai empurrar a agulha, né, ao invés de só tocar. Agora estou empurrando a agulha do meio, né? Estou empurrando a agulha do meio para ver se o looper também tá legal, né? Não, para você ver, você vê que ela nem tá desviando, né? Ela tá passando sem desviar, certo? Ó, nem desvia, certo? Agora eu vou pegar a pinça e apoiar na agulha lá de trás, ó, lá de trás, ó, ela tá vindo um pouquinho, ó. Então, quer dizer, essa agulha ela tá passando mais longe do looper, né? Então quer dizer que tá na regulagem certinho, na regulagem padrão, isso que eu queria, isso aí que a gente tava querendo apresentar para vocês, certo, gente? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar essa máquina de novo, colocar a chapa de ponto, né? Colocar as carenagens dela todas aqui.
montar o calcador também, né? O calcador, gente, eu tenho esse calcador, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse calcador com vários guias, com guia direito, guia para bainha, guia para fazer camiseta, certo? Eu vou deixar lá na descrição do vídeo os calcadores que eu tenho para você estar aí adquirindo se quiser, tá? Essa chapa de ponto também, e o aparelho também para viés, aparelho de várias medidas para viés, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, se quiserem estar adquirindo, é só vocês clicarem lá que vai ser direcionado direto para a loja, tá? Aí vocês podem comprar esse calcador, né, com guia, essa chapa de ponto, o aparelho para viés, certo? Para camiseta, né, regata. Eu vou estar lá disponibilizando esses links para vocês aí. E agora aqui, ó, eu montei a máquina, tá tudo certinho, tá tudo completinho. Agora a gente vai testar essa máquina, certo? A gente vai testar, vai passar um tecido aqui, uma malha PV, né, para ver se ficou tudo ok. E não esquecendo, gente, de curtir e ver o canal também, né? Deixar seu like aí se eu gostei, certo? Porque esse vídeo tem que ser divulgado para mais pessoas aí, tá? Então agora eu vou mostrar aqui o resultado final, certo? Dessa manutenção, desse reparo aí que a gente fez nessa galoneira, né? Ficou top, gente, ficou excelente, tá bom? Olha só, ficou sem falha, né? O ponto bonitinho, certo? E também vou deixar o link para o guia, né? Para fazer bainha de camiseta, para aparelho, né? Aparelho para galão, para fazer Adidas, certo, gente? Vou deixar o link se vocês quiserem estar adquirindo, é só clicar lá. E eu já vou me despedindo, né, gente? Que esse vídeo já ficou longo, mas foi bem proveitoso. Espero vocês no próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, certo? E fiquem com Deus, pessoal.